Saudações em Goiás, 6h15 da manhã. E eu gostaria de falar, de retomar o ponto da capacidade que os estados do Ocidente têm de tergiversar sobre as coisas. Nós vamos começar com essa onda de insanidade sobre alienígenas. Eu não estou dizendo que eles existem ou que eles não existem. O que eu estou dizendo é sempre que os Estados Unidos metem os pés pelas mãos, a conversa de alienígenas surge. Certo? É uma maneira de você desfocar o interesse da população, tanto interna quanto internacional. Estados Unidos, esses aliados da OTAN, estão levando uma surra na Ucrânia e agora aparece com os alienígenas. Vou começar mostrando isso. Isso que você está vendo são fragmentos alienígenas recolhidos oficialmente pelo governo americano. Essas são fotos secretas do projeto Blue Book que foram divulgadas oficialmente pelo governo americano. Vamos para o vídeo. O projeto secreto Blue Book foi financiado pelo governo americano e investigou o fenômeno OVNI de 1947 até 1969. Foram centenas de casos analisados, muitos com pesquisas em campo. Estas fotografias mostram fragmentos de origem alienígena. São destroços e resquícios de OVNIs que foram recolhidos durante as investigações do Blue Book. Curiosamente, alguns desses artefatos lembram fibra ótica derretida, um material que ainda não havia sido inventado na época. Por que será que o governo americano está liberando tantas informações sobre suas investigações sobre OVNIs? Será que algo está por vir? Quando falamos dos Estados Unidos, queremos dizer os grupos que controlam os Estados Unidos. Hoje em dia, principalmente ligados ao setor financeiro, não é? Falam algumas coisas e escondem outras. Importante que as pessoas não saibam o que comunismo é. Porque se a classe trabalhadora descobre o que é, ela descobre que é uma ideologia pautada pelos seus interesses. Os interesses dela, da classe trabalhadora. O risco é ela se identificar. E esses caras prejudicam o mundo inteiro. ¿Y qué tanto es culpa de las intervenciones y de los bloqueos que ha ejercido ilegalmente Estados Unidos en contra de Venezuela, esos bloqueos unilaterales, ¿no? Digo, la verdad es que hay muchos estudios sobre el caso, pero viniendo de la ONU, dice que el gobierno de Venezuela perdió 99% de sus ganancias hasta el momento desde que empezaron las sanciones. Entonces, solo en un sentido económico, 99% del resultado negativo que ha tenido la economía venezolana desde que empezaron las sanciones tiene que ver directamente con las sanciones. No tiene que ver con el modelo socialista, no tiene que ver ni con ninguno de los regidores o presidentes que estuvieron en el cargo durante los diferentes momentos, ¿no? Digo, aquí la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es decir, oye, pues, si es tan malo el modelo económico, ¿cuál es la necesidad de ponerle sanciones? ¿Alguien me explica cuál es la necesidad de ponerle sanciones a un país con un modelo socialista si el modelo socialista es tan malo? O sea, ¿no quebraría solo? O sea, ¿no suena redundante? Porque digo, a fin de cuentas, aquí los que pagan la cuenta, los que sufren, no son los políticos socialistas, es el pueblo venezolano directamente. Solo para que pongan en contexto esto de, primero, aquí queda claro que esto siempre ha sido la intención de Estados Unidos, quebrar Venezuela para quedarse con el petróleo gratis, ni siquiera barato, gratis, para apropiarse del petróleo gratis. Segundo, que 99% de la pérdida de ganancias que ha tenido el país ha sido impacto directo por las sanciones americanas. Y tercero, que realmente lo que reconocen aquí es que el modelo socialista sí tiene potencial y por lo tanto necesita ser sancionado para que fracase. Esto no es una apología a los errores políticos que se han cometido. Esto no es una apología a los fracasos y limitaciones que tiene el socialismo latinoamericano del siglo XX, que sí los hay, porque sí hay mucho que criticar. Veja bem, esses são fatos. A estratégia da direita é mentir, 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 como se não houvesse amanhã. Aqui em Goiás, por conta dessa onda bolsonarista, né, elegeu-se um tal Geiger. O cidadão está envolvido no atropelamento e morte estando bêbado de 2 pessoas. E mentiu como se não houvesse amanhã. Recentemente saiu uma condenação dele por ter dito mentiras sobre o jornalista Leandro Demore. E aí ele teve que admitir que estava mentindo. Só que admitiu depois que foi eleito. Essas pessoas, a direita, ela ganha eleição essencialmente escondendo, mentindo e manipulando.
E isso é uma estratégia de guerra. Às vezes a gente pensa, essa é uma estratégia política. Sim, essa é uma estratégia política. Mas vamos nos lembrar sempre, pessoas, sempre, do que disse von Clausewitz. A guerra é a política por outros meios. Então, se a estratégia política da direita é mentir, e ela mente como se não houvesse amanhã, você tem toda uma estrutura de fake news, você tem gabinete do ódio, você tem isso tudo. E, na verdade, aí a gente percebe uma coisa que eu já vinha falando antes. A estratégia de mentir, enganar e esconder, claro, né? Esconde o que o lado que você não quer faz de bom ou tem potencial e mente, porque você não tem muita coisa para oferecer que não seja mentira. Mas a direita, gente, se vocês for dar uma olhada nesses caras, o Geiger, o Bananinha lá do vizinho estado de Minas Gerais, gente, aquele moleque é um inútil, intelectualmente é um incapaz, ele é um moleque. Como é que aquilo conseguiu o voto de 1 milhão de tontos? Porque quem vota naquele moleque não é muita coisa melhor do que ele, né? Quem se sente identificado por a desgraça daquela é um ser humano, né? É o lixo da mineiridade. Mas o que acontece? É que as plataformas sociais, plataformas digitais, a imprensa, mas principalmente modernamente as plataformas, elas divulgam esse tipo de coisa. Elas divulgam. E eu não estou dizendo que eu sou o melhor cara do mundo, mas meu conteúdo é boicotado. O conteúdo de muita gente é boicotado, que está do meu lado do espectro político. Enquanto o conteúdo das pessoas que estão do espectro político, do Geiger ou do Bananinha, né? Estão falando hipoteticamente a qualquer um com bilau pequenininho. Não estamos citando ninguém especificamente, não. Alguém do bilau pequeno, um serzinho ridículo. É porque se você divulga as ideias desse lado, aí você consegue até... Você consegue ampla divulgação, né? Já do nosso, bom, aí... Então é óbvio que as plataformas têm um lado. Elas são multinacionais. 3 dessas plataformas, Zap, Face, Insta, são controladas pelo mesmo cidadão judeu-americano. A outra plataforma, corruptela de alfabeto na outra língua, é sediada também nos Estados Unidos. E tem ligações com a CIA na sua fundação, certo? Então, gente, a mídia tem lado, as redes sociais têm lado, as plataformas digitais têm lado. E essa propriedade de um dos lados faz parte da guerra. Mentir para as pessoas, enganar as pessoas, esconder das pessoas, inventar coisas para as pessoas, faz parte de uma estratégia de guerra, porque é uma estratégia política. E o que é a guerra? Política por outros meios. Então não tem tanta diferença assim entre guerra e política. Nesse sentido, que algumas nações, repare, nações onde as redes sociais não são tão fortes, reajam, não deixa de ser uma coisa que chama atenção e sobre a qual nós queremos comentar um pouco. É importante que fique claro para todo mundo que os países capitalistas atuam em uníssono, o Ocidente atua em uníssono, só que há reação. En la capital de Níger, Niamey, una multitud de manifestantes se regocija tras la expulsión de estructuras francesas colonialistas. La gente ondea alegremente banderas de la Federación de Rusia. Uma das formas de atuação são os organismos multilaterais, como a OEA, que sancionou os golpes na Bolívia, no Peru e escondeu do Equador. Então, OEA, CEDEAW e mesmo organizações como Repórteres Sem Fronteira, Cruz Vermelha Internacional, Anistia Internacional, Comitê Olímpico Internacional, todos esses grupos têm lado.
Communiqué numéro 10. La CEDEAO envisage tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja, au Nigeria, sur le cas Niger. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre. Veja bem, essas estruturas todas e organizações supostamente objetivas e que defendem direitos humanos, vou repetir, Anistia Internacional, sede na Inglaterra, Repórteres Sem Fronteira, sede na França, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, é mais ou menos neutro, mas sede na Suíça, OEA, que supostamente reúne os países das Américas, menos Cuba, né? Adivinha por que menos Cuba? Porque é contra o interesse dos Estados Unidos. Ai, mas Cuba é uma ditadura. E quantas ditaduras os Estados Unidos não patrocinaram? Nenhuma delas foi expulsa da OEA. Vou dar outro exemplo. A FIFA e o Comitê Olímpico Internacional. Duas organizações corruptas até a medula. Corruptas até a medula. Quem vê, parece que a FIFA baniu, né? O Comitê Olímpico Internacional baniu Rússia e Bielorrússia da próxima Olimpíada. Mas quando os Estados Unidos invadiram o Iraque ilegalmente, foi feita alguma coisa? Alguma coisa? Ou o Iraque não era um país soberano? Esse duplo agir é a cara dessas instituições supostamente neutras, mas que claramente tem lado. A FIFA já tinha tomado a mesma decisão antes. Mais uma vez, ela não baniu os Estados Unidos. Nem passou pela cabeça dela banir os Estados Unidos. Ou a Inglaterra, que também participou da invasão do Iraque. Certo? Ele baniu Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda do Norte. Não, tudo certo, nada para vir aqui. Então, essas organizações, sejam elas de estados nacionais, OEA, CEDEAO, ou sejam elas de organizações esportivas, Comitê Olímpico Internacional, FIFA, sejam elas de supostas ONGs, Anistia Internacional, Repórteres Sem Fronteira, não são nada mais do que cavalos de Troia de interesses de países específicos, os quais, por sua vez, representam o interesse de corporações. Gente, vocês acham realmente que estão preocupados? Oh, meu Deus, é um país soberano. Não, como se não houvesse todo um contexto, né? Como se o Putin tivesse, sei lá, acordou, não estou fazendo nada, vou invadir a Ucrânia. Foi isso que aconteceu? Но наши западные партнеры подзабыли, как они действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны. И в конечном итоге ликвидировали Саддама Хусейна. Они забыли, как они действовали в Ливии, без всякого решения Совета Безопасности ООН. Они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане. Они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на устав ООН. Они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то, в данном случае против России. Ничего у них не получится. Это слишком примитивно. Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал устав ООН и другие нормы международного права, пусть сами потрудятся и... É óbvio que não foi o que aconteceu. Putin não tinha escolha. Putin não tinha escolha, ele nunca teve. A ideia era... Eles já viram a Ucrânia, quando do fim da União Soviética, era a nação mais rica das que compunham a União Soviética. Isso em 92. 30 anos depois, em 2022, já era a nação mais pobre da Europa inteira. Foi isso que o neoliberalismo, que as políticas ocidentalizantes, a privatização, as privatizações, fizeram com o país.
FMI, cara, onde o FMI entra também a desgraça. Vocês conhecem um país que foi, abre aspas, ajudado pelo FMI e melhorou? Todos eles pioram. Vocês conhecem um caso de, oh meu Deus, o FMI vai, abre aspas, ajudar um país e a imprensa foi contra? Vocês conhecem um único caso em que a imprensa é contra? Não, a imprensa sempre é favorável. A imprensa sempre é favorável. Como ela é favorável às privatizações, como ela é favorável aos interesses estrangeiros, a imprensa não está do nosso lado. A imprensa é inimiga, certo? Não é que ela defende o outro lado, ela faz parte do outro lado. O que a gente vê no mundo é, sobretudo, uma associação entre Estado Nacional, controlado por banqueiros, o setor FIRE, finança, né? Seguros, setor imobiliário, controlado pelo setor FIRE, o Estado é controlado pelo setor FIRE e a imprensa também. Estado e imprensa são uma coisa só. A diferença é que a imprensa, ela atua como um poder independente, mas não é independente, ela faz parte dos mesmos interesses que controlam os estados nacionais para oprimir povos e oprimir pessoas, os trabalhadores. Nós, a classe trabalhadora, somos oprimidos por essa gente. É a nós que eles enganam. Gente, você nunca parou para perceber quem paga a programação de TV? Como é que você assiste de graça se é tudo tão caro para fazer? Quem paga é você. Você é o produto. Eles cobram das empresas para te enganar. Certo? Então assim, ó, você quer enganar quantas pessoas? Quer enganar com o quê? Deixa eu fazer essa propaganda aqui de banco. Por que a propaganda de banco? Para que só se divulgue as informações que os bancos querem e não se divulgue nada que os bancos não querem. Para que o Globo Rural? Gente, por favor, hoje em dia tem agrônomo demais da conta, né? Tem conhecimento técnico aos montes, tem internet, não tem informação que você queira que você não ache. Até no TikTok tem informação a rodo sobre agricultura, sobre qualquer coisa. Então por que se paga, empresas, né, pagam milhões para anunciar no Globo Rural? Porque o Globo Rural não é sobre o rural. O Globo Rural é sobre receber dinheiro das empresas, para negar o que o agrotóxico faz, para negar o que o desmatamento faz, para tentar fazer com que o agronegócio pareça uma coisa boa, para esconder o que é a Lei Candir. É assim que a mídia funciona. Ela é paga tanto para mentir, quanto para esconder a verdade. Agora, funciona sempre? Não. Para a sorte da humanidade, definitivamente no. En las últimas horas, se ha visto una de las hazañas más grandes e históricas en un combate cara a cara de tanques. Un T-90 del Oso, contra 2 tanques ucranianos, 4 blindados norteamericanos Max Pro, y 2 blindados Kirpi, de fabricación turca. Te lo explicamos todo, a continuación. En este video legendario, podemos observar a un solo tanque T-90, que se va acercando rápidamente al frente de batalla. Por el otro lado tenemos a todo un convoy ucraniano, conformado por 2 tanques y 6 blindados. El T-90 del Oso rápidamente se camufla entre los arbustos y árboles, sabe que tiene una tremenda desventaja porque es 1 contra 8. A pesar de la desventaja, la tripulación del T-90 decide enfrentarse al convoy. El tanque del Oso ya tiene en su mira a su presa y se prepara para la batalla. Туром работайте, когда наблюдаете.
Блять, пусть поддержат чем-нибудь, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... El T-90 del Oso dispara el primer cañonazo e impacta en un MASPRO estadounidense. Como se puede ver en las imágenes, el tanque ucraniano responde, pero no da en el blanco, el T-90 del Oso sigue intacto. ¡Boom! Nuevamente el T-90 dispara a un MASPRO estadounidense y lo hace estallar. Las imágenes son muy contundentes. Como se puede ver, el tanque del Oso retrocede sigilosamente, pero no deja de apuntar a su presa. El convoy ucraniano está confundido, piensan que son 5 tanques rusos, pero solamente es uno. El convoy ucraniano se detiene y se agrupan, pero esto es un gravísimo error. El tanque del Oso y su tripulación saben que tienen una única oportunidad para derrotarlos por completo. Como se puede apreciar, el T-90 acelera nuevamente sabiendo que tiene una única oportunidad. En plena marcha el tanque dispara, boom, y otro tanque ucraniano es alcanzado. El tanque del Oso rebaja la velocidad, apunta y boom nuevamente dispara, y logra alcanzar su objetivo, esto es sorprendente. La adrenalina de la tripulación debe estar al máximo. Para que quede claro, veamos en otro ángulo, obtenida gracias a un dron ruso, un nuevo disparo del Oso, y da justo en el blanco. Esto es hermoso, señores, militarmente hablando. La valentía y la osadía de los tripulantes deja sorprendidos a sus camaradas que están monitoreando este hecho histórico. Esto no es una película de Hollywood, donde Rambo hace desaparecer a 100, esto es la cruda realidad para la OTAN y el ejército del ahijado del tío Sam llamado Zelensky. Victoria. Ahora veamos en primera persona cómo el personal ucraniano muestra el resultado final de este combate histórico, donde el Oso sale victorioso. A verdade a ser dita, não é só que eles vão perder, já estão perdendo e não tem como ganhar. Que eles não têm capacidade industrial, não têm recursos energéticos, não têm recursos naturais. A história do Ocidente, como a gente já disse, é a história do roubo, da pilhagem. Como a Europa se tornou um continente rico, roubando, cara. Desde 1415, a partir da tomada de Celta pelos portugueses, eles roubaram o que era dos outros. Na primeira fase colonial, roubaram quantidades incríveis de ouro e prata. Quantidades extraordinárias de ouro e prata. Da civilização asteca do México, os maias da América Central, os chibchas do norte da América do Sul, os incas do oeste da América do Sul. E eles não apenas roubaram, eles continuam roubando. O roubo ainda é o mote do Ocidente, do capitalismo. Lembrando, capitalismo é o sistema econômico, Ocidente é a ideologia. Roubo, como escravização, genocídio, usurpação, pirataria, é a prática. Roubo é a prática. Desde a fundação do Ocidente do capitalismo, 1415, até os dias de hoje. Isso nunca mudou. São ladrões y continuam roubando. Inglaterra no quiere devolver el oro de México. ¡Puta madre, abuela! El Banco de México tiene aproximadamente 120 toneladas de oro, pero el 99.37% está en la bóveda del Banco de Inglaterra. El riesgo de no tener el oro físico es que nos incumplan con la entrega del mismo, cosa que ya está sucediendo. Aparte de que nos cuesta $160,000 anuales que nos guarden nuestro oro. Según Inglaterra, es conveniente tener el oro con ellos por cuestiones de seguridad, garantía y facilidad para transacciones. Y digamos que en algún momento esto fue real, pero hace no más de 3 semanas, los bancos centrales compraron 399 toneladas de oro, unos $20,000 millones.
¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay oro, que no tienen oro, que se lo gastaron. Estados Unidos ha afirmado durante muchísimo tiempo que posee aproximadamente 8,000 toneladas de oro en Fort Knox, pero no ha habido una auditoría en Fort Knox desde 1953 y estoy casi seguro que esa bóveda está vacía y que el dólar ya no es más que un papel. Y por eso se quieren atiborrar con oro, y con oro de otros países, sin tomar en cuenta que en 2020 Estados Unidos imprimió 4,000 millones de dólares de la nada. Esto es tan serio que Alemania ya pidió de vuelta el oro que le guarda Estados Unidos, del cual no les ha devuelto ni un solo gramo. México debe repatriar el oro que está en Inglaterra, y con mayor razón con la crisis económica que está teniendo toda Europa. Quien maneje el oro, maneja la economía. Em resumo, o capitalismo é um sistema de roubo e o Ocidente é uma ideologia de gente doente. El tiroteo del que voy a contar podría ser uno de tantos. De hecho, hay tantos tiroteos masivos en los Estados Unidos que a las pocas horas de producirse este hecho, este tiroteo, este reportaje, se convierte en el, como dice la canción, el periódico de ayer. Déjame explicártelo de esta manera entonces. Si alguien, por ejemplo, alguien en Argentina, o Rusia, o México, Francia, donde sea, se monta en el metro, o entra en una escuela, o en un centro comercial, con una pistola, un rifle, una ametralladora, y esa persona empieza a disparar y mata 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas, el tiroteo estuviera en las noticias durante semanas, ¿no? Si no meses. Aquí, en este país, apenas es titular. Más allá, si llega a ser titular, la historia se trata como otro reportaje de crimen de más. Y los líderes y los periodistas no se molestan en ir más allá cuando hacen la cobertura. Aqui a gente está vendo nosso último serviço do dia. Quer dizer, da manhã, né? Que é verificar o gado, tem que achar 7 cabeças. E eu não sei porquê. O outro lado tem pastagem até melhor. Mas eles estão bem concentrados aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse. 7 vaquinhas, 7 novilhas, meio magrinhas. A pastagem tá ruim e o seu Wagner decidiu criar um gadinho já no fim das águas. Não deu para fazer uma capineira. Lá no Joel, ele fez uma senhora da capineira. Tem uma capineira muito grande de capiaçu. Aí você pode ver que o gado está me seguindo. E gado é um negócio interessante, porque se vem um, vem todos. Eles já conseguem me associar à comida. Tá vendo? Você consegue me associar à comida. E eu tô... Na verdade foi por esse mês que eu vim. Não sei se vão vir todos, né? Mas sempre tem uns mais espertos que outros. Eu vou descer eles até lá embaixo e vou pegar sal proteinado para dar aquela suplementação. Vem, vamos. Aquela suplementação marota. Ah, o cachorro tá bloqueando eles. Tio, vem, 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 tio. Tio, vem, vem. Pronto. Já resolvemos. O cachorro entendeu os sinais. Acho que no primeiro momento o cachorro entendeu que é para ficar lá. Mas agora ele já compreendeu que a ideia é exatamente trazer eles aqui para baixo e suplementar, né? A comida deles com um pouco de sal proteinado. A palha, tá vendo? Essa palha é totalmente comestível pro gado. Só que ela é bem mais pobre do que o capim verde. Então, e considerando que nós estamos
em julho ainda. Tem agosto e setembro. Tem 2 meses de seca. Com sorte a chuva começa em setembro. Mas mesmo se começar em setembro, gente, o capim leva 45 dias para recuperar. Certo? Não é começou a chover hoje, amanhã já está tudo verde, o gado vai comer, não. E se você deixar o gado comer o capim antes dele crescer, dá ruim, porque ele não cresce direito. Então o seu Wagner, provavelmente, o que ele vai fazer? Uma parte do capim não vai ter jeito, né? Ele vai ter que deixar o gado comer antes dele crescer direito. Mas a pastagem é dividida em 2. Então o que ele pode fazer, o que eu aconselharia, que eu vou aconselhar inclusive, ele mandar o gado para outro pasto. Ele está pensando em fazer esse lado de cá irrigado. Tá vendo? O gado está me seguindo. Está pensando em fazer esse lado de cá irrigado. Monta uma pastagem boa do lado de cá e preparar uma irrigação. Então a estratégia é o quê? Põe o gado do outro lado, na pastagem do outro lado, esses 45 dias até o capim crescer. Depois transfere para essa pastagem do lado de cá, à minha esquerda, para que o gado aproveite do capim quando ele passar os 45 dias. Enquanto isso, ele monta uma pastagem volumosa eficiente, né? Não sei se capim mombaça ou corumis, não está bem decidido, mas do lado de cá. De início não precisa ser irrigado, porque Goiás tem uma estação chuvosa bem interessante. Mas quando terminar a estação chuvosa, aí você terá uma pastagem irrigada que suporta bem mais que essas 7 novilhinhas magras, certo? E é um sistema interessante de 3 pastagens, porque quando o gado for passado para o lado de cá, o capim estiver recuperado, a outra pastagem do lado de lá vai ter uns bons dias para se recuperar. Então, na prática, ele vai ficar com 3 pastagens. E a da direita, a irrigada, ele pode dividir tranquilamente em 3 piquetes. É um sistema interessante de você criar o gado sem ter muito trabalho. Seu Wagner não precisa de dinheiro, né? Ele ganha o suficiente, ele tem as rendas dele. A questão é que ele gosta disso. Ele fala que não, me aposentei, não quero mais mexer vaca. Custou aguentar um ano. E já arrumou essas novilhas. Ele gosta, a verdade é essa. Aquilo ali ele vai fazer um curral e um banco de proteína. Estou tentando convencer ele a usar glericídia e moringa, né, para fazer um banco de proteína bom. Agora, gente, eu vou atrás de sal proteinado para essas vacas aqui. Você vê, aqui a gente lida com sítio e geopolítica, né? Espero que isso não desgoste vocês e que vocês tenham uma ótima segunda-feira.